Edu, agora, o Flávio precisa pedir para o Alexandre de Moraes ser colocado em suspeição? Não tá faltando alguma coisa, um espelho melhor na casa do Moraes? Pô, agora eu não posso mais julgar casos relacionados ao Vorcaro, porque eu troquei mensagem com o cara, tem lá, eu consegui bloquear, né, coloquei a boca no charuto lá no dia lá da degustação do Macallan, de não sei quantos R$ 1.000 a dose. Pô, não posso mais. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E tem dois assuntos que eu queria ouvi-los. Primeiro, que é a classificação de PCC e CV, e o outro que é... Vou trazer esse primeiro do Flávio, porque o Flávio Bolsonaro apresentou hoje, sexta-feira, um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito de analisar um requerimento que pretende incluí-lo em uma investigação relacionada ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A solicitação foi protocolada após o deputado Lindbergh Farias pedir a ampliação do inquérito que apura uma suposta atuação de Eduardo nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e defender sanções contra integrantes do Judiciário e do governo federal. No pedido encaminhado ao Supremo, Lindbergh argumenta que recursos destinados ao filme Dark Horse, projeto financiado pelo empresário Daniel Vorcaro, assim na matéria, e articulado por Flávio Bolsonaro, poderiam ter sido utilizados para custear a permanência de Eduardo em território norte-americano. Os advogados do senador Flávio Bolsonaro sustentam que Moraes não teria a imparcialidade necessária para decidir sobre fatos que envolvem Vorcaro e o Banco Master. A defesa menciona a contratação do escritório de advocacia da esposa do ministro pela instituição financeira, além de reportagens que relataram encontros e trocas de mensagens entre Moraes e o antigo controlador do banco. Nós temos pouco tempo. Max, Edu, Zizi, queria ouvi-los primeiramente sobre esse tema. Max. Perfeito, Pitoli. E aí a gente já tem uma coisa muito sólida, né, da defesa do Flávio Bolsonaro. Ou seja, não tem condição. Se o nome de Daniel Vorcaro está envolvido, o Alexandre de Moraes não tem a menor condição de julgar, ele não tem a imparcialidade. Isso está na cara de todo mundo, isso o povo brasileiro inteiro sabe. Você não precisa ser um operador do direito, você não precisa ser um especialista, um jurista, não, qualquer pessoa entende. Alguém que teve o contrato da esposa, que até hoje ninguém sabe por que foi aquele contrato de 129 milhões, eles estavam tão preocupados que aquele contrato não iria ir até o final, que eles resolveram até criar um novo contrato, que parece que não foi assinado, mas chegou a ser criado com uma outra empresa que o grupo do Vorcaro controlava para poder pagar os 50 milhões que faltaram para a esposa de Alexandre de Moraes. E além disso, a gente tem o pode bloquear, né? Conseguiu bloquear, né? Aquelas mensagens que o Vorcaro mandou para Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso. Então não há a menor condição de Alexandre de Moraes estar em qualquer processo onde esteja citado o nome de Daniel Vorcaro. Isso é muito óbvio até. Agora, se realmente o Fachin, se realmente o STF vai acolher esse pedido, eu não arrisco dizer, porque infelizmente a gente sabe que há uma narrativa contra o Flávio Bolsonaro em relação ao Vorcaro, em relação ao filme, e eles ainda trazem essa história de financiamento de Eduardo Bolsonaro. Qual que é o indício? Eu repito o que eu falo aqui desde o primeiro dia da história do áudio, eu não paro de repetir a mesma coisa e até agora não há uma resposta sequer. Me apresente um indício de qualquer ilegalidade nessa história. Não há. Ninguém consegue apresentar um indício sequer, uma evidência sequer de que há algo errado nessa história do financiamento do filme. E sabe por que eles estão fazendo isso, Pitoli? Porque há uma outra notícia que a Polícia Federal quer, né? Eu achei engraçado isso. A Polícia Federal quer, mas calma aí, isso é notícia? A Polícia Federal quer a quebra de sigilo, quer pedir a quebra de sigilo do fundo americano, que foi o fundo utilizado para financiar o filme. É óbvio
que a justiça americana não vai dar essa quebra de sigilo por um motivo muito simples. Não há indício de crime, não há indício de que nenhuma ilegalidade foi cometida. Eu já expliquei isso aqui. É o próprio banco americano quem é o dono do fundo, que é quem é responsável para fazer toda a prestação de contas daquilo que entra e daquilo que sai no fundo que teve como objetivo financiar o filme do Bolsonaro. Então, o que eles vão fazer agora é tentar criar uma investigação paralela no Brasil, nas mãos do STF, porque é onde eles controlam, é onde eles conseguem forçar a barra e é onde, principalmente, eles vão conseguir fazer a pesca probatória, porque, para mim, toda essa história, Pitoli, se resume nisso. Eles querem fazer novamente um fishing expedition contra Flávio Bolsonaro e seus aliados. Edu, agora, o Flávio precisa pedir para o Alexandre de Moraes ser colocado em suspeição? Não está faltando alguma coisa, um espelho melhor na casa do Moraes? Pô, agora eu não posso mais julgar casos relacionados ao Vorcaro, porque eu troquei mensagem com o cara, tem lá, eu consegui bloquear, né, coloquei a boca no charuto lá no dia lá da degustação do Macallan, de não sei quantos R$1.000 a dose. Pô, não posso mais. Né? Não era o ministro que deveria tomar essa decisão, Edu? Ele poderia também, de ofício, né, Pitoli? Ele poderia se afastar de ofício. O problema é que é tudo uma situação de uma esquizofrenia jurídica. Vale lembrar que a motivação desse inquérito é investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro no eventual coerção do processo, no curso de um processo. Aí eles colocam no pacote o senador Flávio Bolsonaro, em decorrência do filme, que é um espantalho, né, essa relação do Vorcaro, Flávio Vorcaro, para linkar ao caso de financiamento da atuação do Eduardo em querendo obstruir o processo. Entendeu? Não tem nenhum cabimento, né? O cruzeirense conversando com o atleticano para torcer para o América Mineiro. Não tem nenhum cabimento nisso. Exatamente esta é a forma de uma estrutura ilógica sob a técnica jurídica que se tenta emplacar. A gente tem que se atentar a esses detalhes. Então, o inquérito inicialmente é para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, o que também não tem nenhum cabimento, porque ele fez uma denúncia, ele está agindo como um denunciante, por isso que ele está asilado nos Estados Unidos. Aí, neste mesmo inquérito, resolvem colocar no pacote, vou falar um português aqui bem didático, bem coloquial para facilitar o entendimento, coloca-se no pacote Eduardo, o Flávio. Por que eles colocam o Flávio? Porque ele conversou com o Vorcaro, então assim ele está logo financiando. Não se sustenta isso. É óbvio que se fosse tudo técnico, no mínimo era para o ministro Alexandre de Moraes, né, declarar-se suspeito, né, a suspeição, e aí, por sua vez, declarar a sua suspeição, né, ele estaria afastado até porque por motivos óbvios do que ocorreu na sanção Magnitsky. E aí, né, mas é tudo errado. Até a instauração desse inquérito é tudo errado. É por isso que não tem nem pé nem cabeça eu definir como uma esquizofrenia jurídica, doutor. Mas acho, Zizi, que é o Lindinho fazendo a parte dele, né? Ele, nesse papel de judicializar, é a mesma situação do Randolph em tempos do governo Bolsonaro. Tinha um efeito Tostines para mim. Quem é marionete de quem? Né? O Randolph é marionete do Supremo ou o Supremo é marionete do Randolph? Porque sugeria, né, essa articulação para judicializar e prejudicar. Lindbergh judicializando, nesse caso, para prejudicar Flávio, Zizi. Isso, para colocar uma faca na garganta, né? Vamos combinar. Porque o Lindinho, ele, projeto que é bom, trabalhar que é bom, como deputado, a gente não encontra ele fazendo, né? A gente vê o tempo inteiro ele ser aquele que está lá na área para o gol, né? Tudo preparado lá no bastidor, tudo conversado lá para ele chutar para o gol. Então, assim, o judiciário brasileiro, especialmente a sua cúpula, vamos colocar a cúpula, né? Não dá para dizer que é o judiciário brasileiro, porque há muitos juízes honrados e que estão preocupados com a lei. Mas, assim, o que aconteceu com a cúpula do judiciário brasileiro já está descrito numa tese muito boa de um cara chamado Herschel, que se chama Juristocracia.
A esquerda perdeu as ruas, a esquerda perdeu a narrativa pública, a esquerda não empolga, né? Todas as promessas não são cumpridas, as suas utopias, eles nunca chegam em lugar nenhum na sua revolução, e esse desgaste no mundo inteiro, no Ocidente, aconteceu. Então, eles descobriram que essa maneira de eles continuarem no poder é colocarem juízes que são, na verdade, políticos nas altas cortes. Então, aqui o Brasil é um caso emblemático. A gente vê o Brasil fazendo isso, a perseguição de Bolsonaro, 8 de janeiro, tudo isso o judiciário engendrou, pensou ele mesmo, trabalhou ele mesmo, e no final deu uma sentença pensada por ele mesmo. Então, essa ideia de Lindbergh é tão somente deixar Flávio tímido. Flávio não vai poder falar certas coisas, Flávio não vai poder se mexer em certos ambientes, porque eles querem deixar Flávio dentro de uma redoma, dentro de uma bolha, para que ele não ganhe a eleição. A ideia é essa. E no último caso, se ele tiver com muito risco de ganhar, é derrubar ele mesmo. É deixar aquilo ali, já ali, preparado para que ele se torne inelegível e não seja eleito. Então, assim, essa coisa, isso aí já está muito na cara, né? A gente já está vendo isso há muito tempo, já está muito manjado. Porque se a gente fosse olhar mesmo o que diz a lei, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, no caso, né, ele é suspeito. Como é que o juiz que tem interesse na causa pode julgar a causa? Em que lugar do mundo que existe direito, que existe lei para ser obedecida, que um juiz que tem interesse na causa julga? Não existe esse lugar no mundo. Não existe há 400 anos. Então, aqui no Brasil, a gente está reinventando a roda, voltando para antes da Idade Média, né? A gente está fazendo o quê? A gente está aqui criando um ordenamento paralelo. A gente, com certeza, tem uma coisa aqui no Brasil: desigualdade perante a lei. Desigualdade, porque se você é da direita, se você é contra o sistema, você tem um código próprio. Então, um juiz que está interessado na sua causa pode julgar você. Mas se você não é da esquerda, se você é da esquerda, não. Vale o Código de Processo Penal, vale o Código de Processo Civil. Então é isso. É muito na cara, né? A gente fica assim, eu não deixo de ficar indignada, porque assim, tem 32 anos que eu estou nesse negócio, né? Tem 32 anos que eu sou profissional do direito e eu não aprendi isso. Né? É como se meu diploma não servisse mais para nada. Eu fico muito triste toda vez que uma situação dessa acontece e eu me reservo esse direito, Pitoli. Bom, e a partir desta sexta-feira passa a ter efeito legal nos Estados Unidos a classificação de PCC, né, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. O documento foi assinado pelo secretário de Estado, o tal de Marco Rubio, como o Lula o classifica, e eleva formalmente o nível de enfrentamento às duas maiores facções criminosas do Brasil perante o sistema jurídico norte-americano. Com a nova designação, o aparato de inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA e as Forças Armadas Americanas, passam a ter autorização legal para monitorar e atuar no estrangulamento financeiro dos grupos. A legislação americana sobre financiamento ao terrorismo também permite a aplicação de sanções automáticas a bancos e empresas que operem com entidades nessa categoria, mesmo sem comprovação de vínculo direto e consciente com as organizações. Max, 1 minuto para cada um de nós, para finalizar. Fico imaginando quanto Lula foi cobrado para tentar reverter o que ele não conseguiu, Max. Max, está fechado teu microfone. Vai lá. Essa notícia sextou, né? Por isso. Maravilhosa a notícia. Como é que teve um probleminha no meu... Sem problemas, Max. Mas eu tô te ouvindo bem, Max. Aí, voltou. Não, mas sextou, Pitoli. Essa notícia é maravilhosa. Não tem mais volta. É isso que as pessoas têm que entender. Pode mandar Jandira, pode mandar Janones, pode mandar quem for para Washington, pode falar com quem quiser lá. Não há mais volta. Nós estamos diante de um novo Estados Unidos no sentido de tolerância zero ao narcotráfico e ao terrorismo. Agora temos aí o escudo das Américas, que infelizmente o Brasil ainda não faz parte. O Flávio Bolsonaro já disse que quando ele for eleito, o Brasil entrará sim no escudo das Américas. Então, a gente está aguardando, Pitoli, o momento da libertação do nosso país. E para mim, esse é um marco. O fato
dos Estados Unidos considerarem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, isso é um marco e é o início da libertação do Brasil do crime organizado. Edu, entendo que é atingir em cheio a cabeça do sistema, né? Perfeito, Pitoli. Até porque todo o aparato da CIA, imagine você, na atuação transnacional, com escutas, né, o mapeamento, todo documentado envolvendo o CPF, contrato social, tudo de envolve atuação documentalmente detalhado, evidentemente que ou o governo do país de origem, no caso o Brasil, né, toma uma atitude, ou ele passa a ser conivente, sendo suscetível a uma sanção, né? Está muito claro, é um outro patamar, e lembrando, não é passível de negociação política, diferentemente do que foi a situação da Magnitsky. Nesse caso, como é que você argumenta com um país que sofreu com 11 de setembro de 2001, que é o que motivou essa lei, né, um fato que motivou essa lei, como é que você argumenta para retirar? É essa situação que o Lula foi lá tentar conversar e outros, né, futuramente, outros representantes da esquerda tentarem retirar, não conseguirão. Por isso que sim, é um marco histórico que eu concordo integralmente com Marx, né, com Marx, não Marx, pelo amor de Deus. Sextou. Zizi, e para terminar, eu vou na seguinte linha. Você que está numa capital violentíssima, que é Salvador, os efeitos desta classificação não chegarão amanhã às ruas, porque o governo do teu estado não quer, porque o governo do Brasil não quer. Então a gente também precisa olhar para o imediatismo. Vai acabar o PCC, vai acabar o CV. Não, calma. Isso vai vir de cima, o estrangulamento financeiro, isso demanda tempo. Não temos um governo que apoie, por isso teremos certa dificuldade em perceber as ações imediatas dessa decisão, Zizi. Importante dizer isso. E importante dizer também que é um mito que os Estados Unidos vão fazer uma intervenção militar no Brasil. Não se trata disso. Se trata realmente de estrangular financeiramente, de tirar o visto das pessoinhas que estão lá para cometer crime lá nos Estados Unidos, de congelar esses ativos dessas pessoas, esses bens. Tudo isso é produto do crime. O que me deixa muito assustada é que tem gente na elite brasileira, eu gosto de repetir isso, que tem gente que está indignada com isso. Né? Então, que tipo de sociedade a gente está para as pessoas ficarem chateadas que uma parte desse dinheiro que circula ilícita, no caso, dentro do sistema financeiro, e que é dinheiro da morte daquela criança na ponta, daquela senhora que toma tiro, bala perdida, que tem que pagar a internet para o comando do tráfico. Então, o dinheiro dessas pessoas que está sendo lavado no sistema financeiro, isso causa uma indignação das pessoas que estão se beneficiando com isso, quando os Estados Unidos fazem esse grande favor para o Brasil. Eu queria terminar dizendo que sextou e muito obrigada, Trump. Deus abençoe sua vida. Amém. Max, bora! Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.